Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda parte dessa aula. Eu gostaria de continuar um pouco com a nossa discussão, não é? A partir da obra Ética Inventando o Certo e o Errado, do John McKee. Como a gente viu inicialmente, foram apresentados alguns argumentos centrais para a argumentação da teoria do John Mack. A gente apresentou uma certa comparação em relação ao realismo do Moore a partir do princípio ética, e é importante que a gente tenha em mente esse contraste, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro agora quando a gente for analisar os dois mais famosos argumentos dele, não é? O chamado argumento da relatividade e o argumento da estranheza. Também é traduzido como argumento da singularidade, mas o termo em inglês é queerness, não é? A gente vai ver esses dois argumentos para reforçar ou endossar a tese que o John Mack defende de um chamado antirrealismo cognitivista e que também se expressa na forma de um ceticismo de segunda ordem. Bom, eu leio aqui dentro do meu handout para a gente conseguir entender um pouco mais nessas condições. John Mack elabora então a chamada teoria do erro, reconhecendo o caráter cognitivista da moralidade tal como o concebemos, ou seja, de que juízos morais levantam pretensões de verdade objetiva. Entretanto, tais pretensões não podem ser resgatadas, haja vista que os fatos ou propriedades valorativas pressupostas pelo discurso moral simplesmente não existem. Logo, nosso discurso e práticas morais, se assim concebidos, estão sempre imbuídos de erro. O Mack é conhecido como um teórico do erro. E aqui, por essa passagem, pelo que a gente já viu, já dá para entender um pouco de por que a teoria do erro, não é? Ela é tão importante, ou é uma defesa e uma crítica simultaneamente que o Mack faz, por uma questão muito simples. A teoria do erro, na verdade, é para indicar que todo sistema moral que se apoia sobre a noção de valores objetivos e, por consequência, defende um tipo de realismo moral, incorre em um erro no momento da sua defesa. E essa pressuposição de que existem valores morais cria esse equívoco. Então, toda teoria moral, embora ela seja ou tente ser legítima em termos de definições morais ou definir aquilo que é correto e incorreto, ela incorre em um erro exatamente quando essas teorias pressupõem o que ele chama de uma ordem independente de valores. E isso é exatamente a primeira grande tese que o realista moral vai defender. Existem propriedades ou fatos morais, essas propriedades são independentes da mente do agente. Essas duas teses centrais do realismo moral, ele é desconstruído pelo John Mack. Ele vai dizer, olha, isso é um erro, exatamente isso, não é? É um erro pressupor a existência de tais valores morais objetivos e a partir deles, de alguma forma, querer inferir, não é? Que existem valores morais objetivos e que existem a noção de certo e errado derivada dessas propriedades independentes. Então essa é, na verdade, um pouco da tese sobre o argumento da teoria do erro, não é? Retomando aqui. Além disso, a posição de Mack é claramente antirrealista na medida em que não endossa três bases para ontologia moral em termos simples. Primeiro, não existem valores morais objetivos independentes da mente do agente. Isso é exatamente a contraposição com o realismo. Os juízos morais são independentes dos valores morais objetivos. Esse é o segundo ponto. É extremamente interessante dizer que juízos morais são diferentes de valores morais. A noção de propriedades morais seria a existência de valores morais com teor objetivo.
Juízos morais seriam juízos que nós elaboramos a partir de tais valores. Então, quando a gente fala que existem, isso é um exemplo mais simples, não é? Mas se nós imaginarmos que existem valores morais que a gente partilha enquanto sociedade, que tais valores de alguma forma possuem essa propriedade metafísica de ser independente da mente do agente, quando a gente endossa esse tipo de tese, não é? O que a gente tem pressuposto nesse endosso dessa tese, à primeira vista parece que a gente está defendendo a objetividade desses valores morais e que desses valores morais eu consigo extrair juízos morais, ou elaborar juízos morais daquilo que nós consideramos como sendo certo ou errado. Então, toda vez que você imagine que existem valores morais objetivos do tipo erradeza, não é? E eu sempre digo, é como uma etiqueta que você coloca em determinadas ações ou estados de coisa no mundo. Então você vê lá uma pessoa torturando uma criança, não é? Você vai lá e coloca a etiqueta da erradeza naquela ação. Você está colocando uma espécie de rótulo e está dizendo, essa ação é condenável. O grande ponto é, entre elaborar um juízo moral, pense um juízo moral do tipo, uma proposição, um enunciado, não é? Torturar crianças é errado. A elaboração desse juízo moral, no modo como os realistas veem, parece estar atrelada à existência de propriedades morais tais como a propriedade da erradeza. Então, quando eu digo torturar crianças é errado, isso só é válido, esse juízo moral, porque existem valores morais do tipo erradeza que nós utilizamos para elaborar os nossos juízos, para elaborar os nossos juízos enunciados morais. E isso é um ponto interessante para o Mack, porque ele vai dizer, olha, isso não parece funcionar bem assim, porque isso parece exigir da gente exatamente uma espécie de capacidade especial, que é a nossa capacidade, uma intuição moral, para acessar esses valores e desses valores extrair exatamente determinadas noções, como certo e errado, e aplicar nos nossos juízos morais. Essa aplicação, digamos assim, não é direta, ela não se verifica, segundo o Mack, do modo como os realistas morais entendem. Então vejam, terceiro ponto, os valores morais são derivados dos juízos morais. Esse é um ponto interessante porque no fundo ele está dizendo exatamente o seguinte, em vez da gente imaginar algo do tipo, os pais devem honrar os filhos, quando você elabora esse juízo moral e você pega a noção de honra, parece que a noção de honra era uma propriedade que você vai lá, utiliza ela, pega ela, uma intuição moral, intui ela e aplica no seu juízo moral para dizer sobre aquilo que é certo ou errado. O que o Mack está dizendo? Não. O que acontece é exatamente o contrário. Os nossos juízos morais, que são endossados, não é, de um ponto de vista ou por uma estratégia pragmática de justificação, ou seja, no contexto social nós justificamos valores tais como honra, esses juízos elaborados sobre aquilo que nós consideramos honroso passam a ser ou passam a adquirir um status de objetividade. Então o movimento é inverso. Em vez de você intuir esse valor moral e aplicar no seu juízo moral, você faz exatamente o movimento inverso. Você tem uma ampla gama de juízos morais e esses juízos morais endossam determinados valores. É como se a gente dissesse que os valores morais são construídos a partir da elaboração dos nossos juízos. Isso parece se verificar, se a gente concordar com a tese do Mack, quando a gente olha, por exemplo, valores sobre a liberdade. Hoje nós não endossamos mais nenhum tipo de possibilidade de escravidão. Isso é um valor que a gente tem, a ideia de liberdade é um valor que nós temos e ele é tão caro que ele não permite concessões do tipo, posso ter ao menos um escravo. Imagine uma situação ridícula como essa. Você vai dizer, não, você não pode ser simplesmente nenhum. Por quê? Porque é um valor moral muito grande que preza pela liberdade e dignidade do ser humano e esses valores respaldam essa tese. Só que esses valores,
Eles não surgiram do nada. Essa é a grande questão. Esses valores foram construídos ao longo da história. Então, se você imaginar 200 anos atrás, parece que os valores sobre liberdade e dignidade humana sequer se aplicavam aos escravos. E você tem vários autores no ar que defendiam isso, que imaginavam que os escravos eram uma posição inferior, submissa e que legitimamente deveriam ser escravizados. Isso parece provar exatamente o quê? Parece provar o ponto do Mack, que os valores morais são construídos e não intuídos na forma de uma intuição moral que nós aplicamos dentro dos nossos juízos. Então esses são 3 pontos centrais, não é? Como resultado, a proposta de Mack assume a forma de uma teoria do erro ao informar o equívoco de se pressupor que ao enunciar juízos morais estaríamos necessariamente pressupondo propriedades morais objetivas. Essa pressuposição é um erro, e esse é o grande ponto. Para Mack, é necessário então apelar para os seus famosos argumentos da relatividade e o argumento da estranheza. O primeiro argumento, o chamado argumento da relatividade, oferece um apoio direto ao ceticismo de segunda ordem, ou seja, aquele ceticismo que questiona a possibilidade da norma e não se a norma é verdadeira, correta ou incorreta. Não há? Oferece um apoio indireto ao ceticismo de segunda ordem ao informar a existência de juízos morais desacordantes e antitéticos, ou seja, os quais derivam de seus respectivos contextos e tempo. Isso, só para vocês terem uma ideia, ele cita isso na obra Ética Inventando o Certo e o Errado, no ponto 8 do capítulo 1, cujo título é exatamente o argumento da relatividade. Isso está na página 39. Só vocês lerem lá, para vocês não terem nenhum problema. Até isso é um outro ponto interessante, não é? As marcações que são feitas ao longo da aula aqui, às vezes não são marcações tão precisas, mas é o panorama exatamente onde você vai buscar o texto. Então não espere necessariamente que as passagens todas estarão sublinhadas para vocês. É uma tarefa fundamental do estudante, não é? Isso não é tarefa do professor, é tarefa do estudante ler os textos e não esperar que o professor aponte, não é? Quais são as passagens centrais que eles devem ler. Afinal de contas, o exercício da filosofia demanda exatamente esse tipo de aplicabilidade, exercício reiterado de análise, e por isso, não é? Eu recomendo muito que vocês consigam também, façam esse exercício de ler os textos e extrair as principais passagens. Leia uma passagem aqui logo no ponto 8, no início do ponto 8, sobre o argumento da relatividade, que diz o seguinte: uma das primeiras premissas do argumento da relatividade é a conhecida variação de códigos morais entre uma e outra sociedade, entre uma e outra época, e o que há que acrescentar, não é? São as diferenças de crenças morais dos distintos grupos e classes, no sentido de uma comunidade completa. O ponto dele aqui, não é tentar demonstrar exatamente que esses valores e essas demandas morais, como ele mesmo coloca, são frutos de um contexto, parecem ser frutos de um tempo, e isso parece endossar o quê? Que tais valores, não é? Pertencem a uma sociedade, a um tempo e a um contexto. Se esse argumento se comprova, a intenção do Mack é tentar demonstrar exatamente que, em se comprovando esse argumento, a gente não poderia falar em valores morais objetivos. Por que não? Porque se esses valores morais objetivos são os corretos, nós deveríamos imaginar que toda intuição moral desses valores deveria levar ao mesmo resultado. E o que a gente tem é uma grande discrepância ou muitos desacordos morais
relacionados ao que nós consideramos como certo ou errado dentro das diferentes comunidades. Um exemplo típico é o caso do aborto. Não é? Nós temos uma grande dificuldade em estabelecer valores, não é, que endossem para o sim ou para o não. Esse tipo de dificuldade, não é, se dá exatamente por isso. Mas veja qual é o ponto interessante aqui. O ponto do McKee é que ele é um antirrealista, então ele não endossa valores morais objetivos, mas ele é um cognitivista. Como ele é um cognitivista, para o caso do argumento da relatividade, ele vai dizer o seguinte: os juízos morais possuem a mesma validade epistêmica, ou seja, possuem o mesmo valor moral. E esse é um tipo de problema para aquele interessado em questões sobre desacordo moral. Por quê? Se os juízos morais têm a mesma validade epistêmica, a grande dificuldade de dizer qual juízo moral é mais relevante. Então a gente tem, por caso do aborto mesmo, a gente tem dois grandes juízos morais, ou assim, por trás, no background desses juízos morais, dois grandes conceitos ou concepções morais, que é a concepção de autonomia e a concepção de dignidade humana. Aqueles que defendem o aborto usam, por exemplo, o argumento da dignidade humana, são chamados pró-vida, para defender isso. Aqueles que não concordam com essa posição e endossam a possibilidade do aborto ser realizado em algumas situações, ou em todas, não é? Depende de... Isso varia de autor para autor, se resguardam no argumento da autonomia. Não é? Ou seja, o indivíduo tem direito sobre o próprio corpo. Então, quando você olha sobre esse prisma, essa disputa, Mack está dizendo, o que nós temos aqui são dois juízos morais com a mesma validade epistêmica. Então, eles são fortes tanto quanto qualquer outro juízo. O que a gente tem que fazer? Mack diz, bom, esse é o grande ponto. A gente precisa reconhecer essa relatividade, porque, ao que parece, se os juízos possuem a mesma validade epistêmica, a gente não teria muito o que fazer em termos de pesar do tipo dizer qual deles tem mais força em relação ao outro. Não é? Como resultado, nós temos esse apoio indireto ao ceticismo moral e nós temos uma consequência que os juízos morais passam a ser tomados como subjetivos. Ou seja, existem sim juízos discordantes e antitéticos que não se encontram. Outra, juízos, não é? Se eles discordam, ou seja, se esses juízos são discordantes, então não parece ser possível admitir a possibilidade de objetividade moral. Então, se os juízos morais existem e são discordantes, e se não há uma possibilidade de objetividade dada essa discordância, a conclusão do Mack é simples. Não existem fatos morais. Se não existem fatos morais, resta a gente defender um tipo de antirrealismo moral e endossar uma tese do tipo relativista. Então, se os juízes morais discordam, o que resta é dizer que um é errado, ou seja, não é verdadeiro. Logo, os juízos morais são relativos. No sentido exatamente de dizer, olha, se os juízes discordam, a gente deveria dizer, não é, que eles não são verdadeiros. Verdadeiros porque exatamente eles não conseguem fazer esse acesso. Se eles não têm esse acesso e não são verdadeiros, a gente não trata esses juízos em termos de objetividade moral. Os juízos seriam basicamente relativos ao agente, não é? O que é interessante aqui, só para a gente ver exatamente essa questão, uma diferença entre códigos morais deveria, então, ser usado como um tipo de evidência indireta para a negação da objetividade dos valores. Ou seja, se existem códigos morais distintos, a gente poderia usar isso como um tipo de evidência para desmerecer a objetividade dos valores. Desacordos existem em todos os campos da ciência. Por exemplo, biologia e física possuem desacordo, mas partem de inferências hipotéticas a partir de uma evidência disponível.
A relatividade de conduta moral parece ser uma hipótese explicatória melhor, pois torna a variedade de códigos e condutas morais uma explicação para diferenças morais. A única forma de contrapor esse argumento, não é? Seria pressupor um tipo de objetividade. Porém, a objetividade não é possível, dada exatamente a inviabilidade de uma tese realista. Então essa é a conclusão que o Mach chega em relação ao argumento da relatividade. O segundo argumento, não é? É um argumento extremamente interessante que ele chama de argumento da estranheza. E esse argumento da estranheza talvez seja o argumento mais famoso dele, não é? Ele vai dizer o seguinte: se existem valores morais objetivos, nós deveríamos então endossar o quê? Que existe um tipo de realismo moral em que propriedades morais existem independente da mente do agente. Fica com essa ideia de que seriam fora da mente do agente. Analogicamente, né? Só uma analogia. Ponto B. Nós deveríamos possuir um conhecimento especial dessas propriedades, via intuição. Ou seja, nós deveríamos ter uma intuição, uma epistemologia intuicionista para acessar tais valores. Qual é a questão? No mundo real, nós não temos acesso ao mundo real. Logo, parece não existir fatos morais. O que é exatamente o argumento da estranheza? O argumento da estranheza do mundo, ele parte de uma questão extremamente simples, não é? E eu acho que é até melhor eu ler aqui para vocês, vai ficar muito claro, não é? O argumento from queerness, ou da estranheza, está dividido em duas partes principais. Há um elemento metafísico, o qual indica que, se existem valores objetivos, deveriam existir também entidades, qualidades ou relação de naturezas muito estranhas, inteiramente distintas de qualquer outra realidade do universo. É como se eu imaginar o seguinte: imagine que existe uma relação, como ele diz aqui, não é? Que esses valores são entidades, qualidades ou relações que se relacionariam não da mesma forma como eles se relacionam no nosso mundo físico. E isso seria estranho. Na mesma medida, nós temos um segundo elemento. Esse é o elemento metafísico de uma ordem dependente de valores. Na mesma medida, nós teríamos o elemento epistemológico, ou seja, a discussão sobre a necessidade de existir uma faculdade peculiar, por isso estranha, de percepção moral ou da intuição, e que é diferente de qualquer faculdade ou percepção comum de conhecer as demais coisas, e ela nos permitiria acessar tais valores. Um ponto interessante de se entender aqui, e isso é central, é tentar entender exatamente o argumento o elemento metafísico associado ao elemento epistemológico. O Mach diz o seguinte: vamos supor então que existam tais valores metafísicos como uma ordem dependente de valores. Não são construídos, não há? Então eles existem, imagine a ideia platônica de bem, eles existem lá. Isso não foi uma criação nossa desses valores, eles estão ali o tempo todo. Qual é o problema para o Mach? Bom, se a gente concordar com essa existência, já seria estranho entender como esses valores, aonde eles se encontram e como eles pairam sobre o mundo. Porque eles não fazem parte da fábrica do mundo, né? Da tessitura do mundo. Qual é o ponto? Se eles não fazem parte, eles estão em algum lugar e, para acessá-lo, nós precisaríamos de uma faculdade muito estranha ou peculiar que nos permitiria perceber e captar esses valores. Imagine o seguinte: para você poder captar as cores no mundo, nós temos a possibilidade, não é? Uma faculdade de poder enxergar as coisas. Ou seja, nós temos a nossa visão para observar os objetos, azul, branco, vermelho, formas, não é? Triangular, redondo, etc. Então essa é uma forma da gente acessar o mundo via cores, digamos assim, e formas. Uma outra forma da gente acessar o mundo é via audição.
Então nós ouvimos o mundo, o estado de coisas do mundo, diferentes sons, carro, barulho de uma arma sendo disparada, etc. Esse é o segundo ponto. E nós teríamos também, segundo o Mack, se está certa essa noção de um elemento metafísico de uma ordem independente de valores, nós deveríamos conseguir acessar esses valores de alguma forma. E da mesma forma que a gente tem a capacidade de ouvir, de enxergar, do tato, do olfato, modos de acessar o mundo, nós deveríamos ter um tipo de faculdade especial que nos permitiria acessar esse mundo dos valores morais objetivos. E contra isso o Mack diz, olha, isso seria extremamente estranho. Porque, ao que parece, a gente não tem essa faculdade, não é? Essa faculdade de acessar esse mundo seria uma faculdade queerness. Seria, eu coloco peculiar aqui, mas talvez o melhor termo seja estranho, não é? Por quê? Porque ela parece não fazer sentido dentro desse universo. Porque com a capacidade de visão, audição, a gente acessa o nosso mundo. Só que existe um espaço de propriedades morais e valores morais objetivos que a gente precisa acessar de alguma forma. Quem defende com um tipo de realismo, avisa o que você faz, sugere um tipo de intuição. O que o Mack diz? Não, isso não vai acontecer. E dada essa dificuldade, não é? A gente resta concluir, não é? Que essa separação entre o mundo factual e o mundo valorativo, que essa separação inviabilizaria qualquer tipo de acesso a ela. Se isso se comprovar, então mais uma vez a tese cética antirrealista do John Mackey se sustentaria. Gente, para resumir então a discussão toda que a gente teve hoje, o primeiro ponto, a obra que a gente está estudando e que vocês podem ler lá, especialmente o primeiro capítulo, é a obra do John Mackey, Ética Inventando Certo e Errado. Ele faz uma longa apresentação sobre a subjetividade dos valores e sobre a inviabilidade dos valores objetivos, tudo isso preparando o terreno para ele defender um tipo de ceticismo de segunda ordem. Lembre-se, não é pergunta sobre o que é certo ou errado, mas é uma pergunta sobre a norma da norma, não é? Defende um tipo de antirrealismo de que não existem valores morais objetivos, que esses valores não são independentes da mente do agente, e aí ele vai exatamente fazer um contraponto. Primeiro, o argumento da relatividade, dizendo que existem diferentes valores oriundos de diferentes culturas no mundo, e o argumento da estranheza associada, que é um duplo argumento, não é? O elemento metafísico e o elemento de uma faculdade peculiar de acesso, não é? Então, com isso, ele tende a defender, ou tenta defender, um tipo de antirrealismo cognitivista capaz de dar conta dos problemas que ele elabora de um modo que ele apresenta, não é? A partir das outras teorias. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nessas discussões e foquem em dois pontos centrais, não é? Qual é o tipo de relativismo moral que o Mackey está falando e qual a noção de objetividade moral? Essas são duas questões, tarefas que eu gostaria de deixar para vocês, porque se vocês entenderem bem esses dois argumentos, eu acho que vai ficar extremamente mais clara a discussão do autor. Ok, pessoal? Até a próxima.